Quem é fã de verdade de Berserk está careca de ver o sofrimento de Guts na história, até porque a vida do mesmo se resume ao mais puro sofrimento. Ele literalmente não teve um momento em sua vida sem ser comendo o pão que o diabo amassou na história. E pensando nisso, hoje vamos ver então os 10 momentos em que o Guts mais sofreu na história de Berserk. E eu já vou contando muito com seu likezão, pega sua espada Dragon Slayer e fatia esse botão de like, pois isso ajuda demais. Se inscreva no canal e também ativa o sino das notificações, assim toda vez que sair um vídeo novo por aqui, seja de Berserk ou de outros animes, você nunca vai perder nenhum. E antes de mais nada, eu gostaria de alertar que se você é uma pessoa fraca, que não gosta de ver alguém sofrendo, literalmente esse vídeo não é feito para você. Agora, sem muita enrolação, vamos ver o sofrimento do menino Gustavo em Berserk. Guts perdendo a cabeça. Vamos começar por uma cena que inclusive esteve no meu último vídeo de Berserk aqui no canal, que inclusive está aí nos cards, onde o Guts perde completamente a linha com a casca. Após Guts ser atacado mais uma vez por uma enxurrada de espíritos, o mesmo acaba sendo possuído. Só que tudo fica pior quando ele ataca a casca, dando um painel onde o Guts a agarra pelo pescoço com uma fúria jamais vista antes na história, tudo contra a sua própria vontade. O quadro é completamente traumático e bizarro e dá para ver nos olhos de Guts que aquilo não era ele. Mas enfim, a casca chega a desmaiar após tal acontecimento com o Guts, e quando ela finalmente acorda, ela acaba ficando apavorada com ele, já que aquilo não é a atitude de um homem que a ama de verdade. Só que isso acontece novamente mais tarde, já que Casca em um certo momento acaba fugindo e é encontrada por um grupo de mercenários e guerreiros que tentam abusar dela, mas no momento e no desespero, ela acaba matando todos aqueles mercenários de uma só vez, e Guts acaba chegando para apartar aquela cena. Só que Casca também acaba o atacando, mas obviamente o menino Gustavo se defende e no momento ele acaba sendo consumido por sua parte maligna, que morde o peito de Casca com uma brutalidade jamais vista antes. O pior de tudo é que essa parte maligna diz que Casca deveria ser estraçalhada e usada como sacrifício, e antes que ele pudesse fazer tudo aquilo que ele falou, Guts retoma então os seus sentidos e percebe toda a merda que ele fez, já que ele viu que arrancou fora um dos peitos de sua namorada. Novamente temos uma cena com Guts se perguntando o que ele fez, e obviamente a culpa não era sua, já que naquele momento ele não controlava a armadura de Berserker. A perda de Griffith. Que o Griffith é um filho de um Apu, todos nós sabemos, e obviamente um dos maiores motivos para que o Guts sofresse na história de Berserk é justamente por ele. Parecia que a vida de Guts estava mudando para melhor depois dele se juntar ao bando do Falcão, até porque sua vida era um inferno anteriormente, e após se juntar ao bando do Falcão, ela acabou mudando da água para o vinho. O vínculo que ele formou com o Griffith, com a Casca e o restante do grupo foi uma fonte de felicidade muito necessária em sua vida. Eu diria que esses foram os momentos em que Guts realmente se sentiu vivo, se sentiu acolhido e que acima de tudo se sentiu feliz na história de Berserk. No entanto, depois que o Griffith foi torturado e perdeu tudo o que tinha de perder na história, o homem seguiu por um caminho sombrio e decidiu sacrificar todas aquelas pessoas mais próximas de si no eclipse. Isso incluía Guts também, que não conseguia acreditar que alguém como Griffith pudesse tê-lo traído daquela maneira. O nascimento de Guts. Desde o momento em que Guts nasceu, a vida do mesmo já estava pré-determinada para a agonia e o sofrimento. Sua mãe foi enforcada em uma árvore momentos antes de seu nascimento, e ele nasceu em uma pilha de tripas humanas, marinando ali antes que alguns soldados o encontrassem chorando. Isso significa que ele não apenas não conheceu a sua mãe, mas ela também morreu antes de ver o seu filho nascer. E se formos ainda mais longe, Guts poderia ter sido abortado e morto na barriga de sua própria mãe, o que talvez para o futuro não tivesse sido tão ruim assim. A história de fundo de Guts é sombria e de pesadelo desde o seu nascimento, sugerindo que o destino do protagonista significava que ele nasceria naquele mundo apenas para sofrer. E como eu falei, se ele soubesse do que aquele mundo estava esperando para ele, ele provavelmente teria desejado não nascer naquele mundo. No entanto, alguns mercenários errantes decidiram dar uma segunda chance ao garoto,
garoto, antes que ele morresse de fome quando recém-nascido. Essa decisão custaria caro no futuro, já que Guts teria uma infância muito conturbada, contribuindo para outro momento de sofrimento de Guts, Donovan. Após ele ser adotado pelos mercenários, Guts, aos 9 anos de idade, já estava lançado no mundo como um fedelho, e seu pai, o Gandino, que na verdade é seu pai adotivo, acaba vendendo seu próprio filho por uma noite para um homem bem esquisitão que se chama Donovan. Após vender o seu próprio filho adotivo, Donovan poderia fazer tudo o que ele quisesse por uma noite com Guts, e isso incluía aquilo. Só que obviamente Guts não estava de acordo com aquilo, e no meio do ato, Guts, no desespero do momento, tenta fazer de tudo para não ser abusado. Porém, entretanto, todavia, Guts não consegue fazer nada, até porque naquele ponto ele era apenas uma criança indefesa, e isso acaba então resultando no ato, e Guts acaba sendo de fato abusado por Donovan. Essa cena é bem horripilante e nojenta, pois o seu próprio pai o vendeu para ganhar dinheiro, não se importando nem um pouco com seu próprio filho adotivo. A única coisa boa é que o Guts não demorou muito para se vingar dele, cravando então uma espada em sua garganta. Só que na minha opinião aqui, esse cara merecia muito mais do que ter apenas uma espada cravada em sua garganta. E o pior de tudo é que na primeira vez de Guts com a casca, Guts acaba se lembrando desse ato que aconteceu anos atrás com ele. Guts perde o braço e o olho. Durante o processo de sacrifício e demonstração de poder de Griffith, após se transformar em um demônio da mão de Deus, o Fento, Guts fez um esforço enorme para derrotar e matar o mesmo, o que obviamente não deu muito certo. Primeiro, que o Guts era fraco, segundo, que Fento era incrivelmente mais forte, e terceiro, que a história de sofrimento do menino Gustavo só estava começando na história. Ao fazer isso, Guts teve que se libertar das garras dos demônios ou apóstolos que o seguravam. Isso significava então que Guts teve que sacrificar então um de seus braços durante o processo. Essa tentativa falhou tragicamente e Guts foi imobilizado novamente pelos apóstolos, e um apóstolo acabou logo depois perfurando um de seus olhos, deixando ele meio cego. Apesar do sofrimento de Guts no nível físico, ele aprendeu a superar tudo isso, enquanto as feridas de seu coração nunca de fato cicatrizaram totalmente na história. Guts, Casca e os traumas do passado. Depois de passar um ano em busca por propósito, Guts voltou ao bando do Falcão, quando soube que todo o grupo de mercenários havia sido declarado fora da lei e estavam sendo caçados pelos exércitos de Midland. Guts os salvou de um ataque noturno, então ele e Casca tiveram um momento a sós no topo de um penhasco arbonizado. Ela primeiramente acaba atacando Guts, furiosa por ele ter partido anteriormente, e depois revela que Griffith, o seu melhor amigo, devastado após a partida de Guts, cometeu um ato de traição que resultou em sua captura e na caça dos membros do bando do Falcão. Dominada pela emoção depois de um ano fugindo, Casca tenta pular de um penhasco, mas Guts acaba segurando, e então, enquanto ele a abraçava, os dois se beijam e têm uma noite de amor. No entanto, isso desencadeia uma memória traumática quando Guts de repente tem flashbacks do abuso sexual que ele sofreu na sua infância. Tremendo, ele disse a ela o que havia sofrido anteriormente. Os dois então se permitem sofrer, abrindo suas feridas, e então finalmente começam a se curar juntos. A armadura de Berserk. Esse momento nem é tão difícil assim para a vida de Guts, se comparado aos outros momentos que eu citei, mas mesmo assim foi um dos maiores sofrimentos na vida do menino Gustavo. A armadura de Berserk é algo terrível. Ela é uma armadura amaldiçoada criada pelos anões e que tira completamente as limitações do corpo humano, incluindo o subconsciente do usuário, incluindo a dor, o que significa que enquanto o usuário utiliza da armadura, ele não sente nenhum pingo de dor. Mas obviamente, essa dor novamente viria à tona mais tarde. Após induzir a fúria incontrolável no usuário, o capacete da armadura parece assumir a aparência de uma besta interior do usuário. No caso de Guts, o capacete e o barbolete possuem o formato de uma besta das trevas e pode mover-se e funcionar como uma boca capaz de morder os seus inimigos. Inclusive, foi por causa disso que ele mordeu a Casca. Quando Guts utilizou desta armadura pela primeira vez na história, seu corpo obviamente não suportou e ele sentiu uma dor terrível. As pessoas ao redor dele achavam que ele não iria sobreviver àquilo, já que a armadura era muito mais forte que ele. Guts perde completamente a sanidade da armadura e ele fica endiabrado quando utiliza dela, perdendo completamente os sentidos de seu corpo. Obviamente, hoje em dia ele já
já domina ela, mas anteriormente a coisa foi bem diferente. Guts perde o bando do Falcão. Finalmente adentrando no arco do eclipse, temos a morte de todos os membros do bando do Falcão. Mediante ao eclipse, Griffith se torna Fento, mas antes disso, ele teria que sacrificar pessoas amadas, e para ele sacrificar os membros do bando do Falcão não seria nenhum tipo de problema. O Guts, que já havia se apegado genuinamente ao bando do Falcão e considerava eles a sua família, fica chocado com tudo aquilo. Infelizmente, o Griffith tirou a família de Guts, o bando do Falcão, quando ele acabou se tornando Fento. Quase todos os membros do bando do Falcão foram mortos como sacrifício por sua transformação em um novo membro da mão de Deus. Guts obviamente fica chocado com aquilo, e esse de longe foi o maior sofrimento de sua vida até aquele momento, mas ainda tá leve, as coisas iriam piorar ainda mais daqui pra frente. Guts vê a Casca sendo Stu. Guts obviamente criou um laço com a Casca e a amava muito nessa altura da história. Griffith sabia disso muito bem, mas não se importava e queria afirmar o seu domínio ao demonstrar falta de empatia ao se transformar no demônio Fento. Griffith, com os seus poderes, acaba sequestrando Casca no eclipse e na frente de Guts abusa dela. Nada poderia ser feito naquele momento, até porque Guts não tinha poder algum para combater Griffith. Miura faz toda a questão de mostrar aquela cena, e o jeito como Griffith faz aquilo é nojento e deixa um trauma no leitor e também no Guts. Foi também nesse ponto que a traição de Griffith se tornou aparente, e o coração de Guts foi esmagado 10 vezes mais por ter percebido que aquilo agora era definitivo, que seu amigo finalmente havia o traído. E para deixar tudo isso ainda pior, Guts via sua amada ser abusada em sua frente, não podendo fazer nada. Foi um momento horrível de sofrimento, não só para o menino Gustavo, mas também para a Casca, destacando ainda mais o mal sem fundo do Griffith. Se vocês quiserem, eu posso também fazer um vídeo a respeito da Casca, os momentos em que ela mais sofreu. Com certeza daria um vídeo bem legal, então comenta aqui embaixo. Esse momento ficou marcado nas memórias de Guts e nas memórias dos leitores, e isso fica evidente ainda mais na cena do cavalo, onde vemos Farnese quase sendo abusada por um cavalo. Guts se lembra do que aconteceu com Casca tempos atrás, o que ressalta ainda mais todo o trauma que aconteceu na vida de Guts após esse acontecimento. Isso aqui é absurdo, o sequestro de Casca. E para o sofrimento de Guts, ainda mais na história, agora ele teria que lidar com um acontecimento terrível em sua vida que aconteceu recentemente no mangá, já que recentemente sua amada foi sequestrada pelo mesmo monstro que abusou dela anteriormente no arco do eclipse. Isso aqui, galera, é um absurdo. Guts vê novamente que não pode fazer nada e percebe que de alguma forma o Fento sentia algo por Casca, algo muito, mas muito profundo, talvez até mesmo o próprio amor, e ele parte para um ataque contra Fento, mas como eu falei, Guts percebe que Griffith tinha apego pela Casca e ela acaba sendo sequestrada e é levada pelo mesmo. Obviamente, Guts não deixaria isso barato e parte em busca de resgatar a sua amada e se vingar de uma vez por todas de Griffith. Mas e aí? Será que o Guts vai conseguir salvar a sua amada? Será que o final de Berserk vai ser triste ou trágico? Bom, isso é assunto para um próximo vídeo. A vida de Guts se resume ao sofrimento puro, e essas camadas de sofrimento fazem dele um protagonista um tanto quanto amado por todos nós. Como eu falei, esse vídeo é um tipo de vídeo bem emocional, já que com certeza o Guts sofreu muito na história, e não só ele como também a Casca. Então com certeza, se você sobreviveu até aqui, você é um guerreiro. Existem vários outros momentos bem similares a esses apontados aqui no vídeo, que renderia facilmente uma parte 2, seja com o próprio Guts ou até mesmo com a Casca. Então se você quer uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo o que é pra mim saber, ok? Comenta mesmo, não vai fingir que vai comentar e acaba não comentando. E se você quiser receber mais vídeos como esse de Berserk ou de outros animes e mangás por aqui, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim você nunca mais vai perder nenhum vídeo novo como esse que sair por aqui. Eu tô gostando muito de fazer os vídeos de Berserk, então se inscreva aí embaixo pra não perder nenhum, ok? Desde já agradeço por você ter assistido até aqui. Assista também esses outros vídeos de Berserk que estão passando pela sua tela, pois com certeza eles estão bem legais. Tamo junto e até a próxima. Fui!